Olá, amigos, irmãos. Estamos de volta mais uma vez para as nossas leituras e meditações. Sejam muito bem-vindos ao canal A Verdade do Cristo Consolador. Nós estamos lendo e compartilhando com você as cartas do Cristo. Nós já estamos lendo a carta 5. E nesta carta o Cristo traz uma aula muito profunda sobre a realidade da existência. Então nós que estamos lendo e convidando você também a se integrar também a trabalhadores do Cristo, que é o que nós estamos propondo aqui, trabalhar para Ele, levando até você estas leituras para que nós juntos ganhemos conhecimento na nossa caminhada evolutiva rumo ao reino dos céus, tão almejados por todos nós, né? Eu quero convidar você, antes de iniciar a leitura, a fazermos a oração que o Cristo nos recomenda fazer, e nós fazemos ela em todos os nossos vídeos. Então nós vamos orar. Acompanhe aí esta oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guarda no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina e que, quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e o meu coração mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos Teus cuidados. Gratidão. Amém. Então nós vamos agora para a leitura. Nós estamos lendo a carta 5, já estamos praticamente no final da carta 5. Eu sigo aqui do ponto em que o professor encerrou o vídeo. E assim diz o Cristo, e são palavras muito, muito profundas, principalmente para nós que fomos condicionados dentro das crenças, onde até então nós tínhamos ensinamentos sobre a criação do mundo de forma mágica. E a realidade é totalmente diferente. E aqueles ensinamentos serviu o seu propósito até o tempo em que o Cristo voltasse para esclarecer a verdade que Ele não pôde falar no seu tempo. Daí nós compreendermos hoje o que Ele disse: tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. E verdadeiramente, pelo que nós estamos entendendo agora, era difícil mesmo de suportar. Ele está falando da criação de forma verdadeira e real, e usando muitas palavras científicas. Então nós vamos ler e pedir ao Cristo para que Ele abra o nosso entendimento, que não é limitado, esse entendimento nosso, quando nós buscamos da nossa fonte do ser, da consciência universal, nós podemos compreender tudo. Só depende de querermos. Então eu leio. Diz o Cristo: portanto, o processo de criação da autoexpressão universal levou bilhões de anos no tempo para cumprir-se.
Depois do Big Bang, o processo criativo pai-mãe dividiu-se em duas energias diferentes que continuamente trabalharam separadas e em conjunto, independentes, mas mutuamente retidas, para funcionarem juntas, tendo características ou naturezas individuais e diferentes funções. Portanto, a sua carga de trabalho é diferente, ainda que indivisível. Você já sabe, e por um processo de meditação deve ter entendido plenamente, qual a natureza do pai e da mãe no equilíbrio da dimensão universal. Brevemente, a natureza do pai é a de ser ativo, criativo e de realizar a obra da criatividade. Também é uma condição do eu original e da existência individualizada. Todo ser vivo, desde uma bactéria até um hipopótamo, tem um forte sentido do eu original e a necessidade de protegê-lo. Ou seja, no reino animal nós falamos a luta pela sobrevivência, né? E de forma humana também lutamos também por esta individualidade da nossa sobrevivência, né? A natureza da mãe é a de dar forma ao plano da consciência elétrica, iniciado pelo pai inteligência, unindo as partículas elétricas. A consciência pai e mãe, os impulsos primários, estão ambos em equilíbrio e são da natureza da dimensão universal e, consequentemente, quando eles criam a forma individual, levam ao final a obra da natureza da dimensão universal. Esta é crescimento, prover alimento e nutrição, cura, proteção, satisfação das necessidades em um sistema coerente de lei e ordem, sobrevivência. As energias de consciência pai e mãe são impulsos, ambos retidos na dimensão universal e, quando são liberados do equilíbrio, realizam poderosamente a obra da criação. Além disso, considera a magnitude de sua obra na criação por todo o mundo. Os impulsos pai e mãe impulsionam cada nível de criação, desde a formação dos elementos, a molécula e a célula viva, até o magnífico mamute. Eles também trabalham instintivamente dentro dos pais, impulsionando-os a unirem-se, conceberem, carregarem e criarem a sua prole. Ou seja, esse impulso do Pai, do Criador, está também dentro de nós. Alguns pais se ausentam depois do nascimento de seus descendentes, sejam eles ovos, filhotes ou seres humanos. Estes são os pais cujo sentido do eu original, que hoje a ciência fala como o ego, nós conhecemos como o ego hoje pela ciência. Então ele diz assim, estes são os pais cujo sentido do eu original é maior que o instinto inato de paternidade. É neste ponto que você deve se tornar plenamente consciente do significado de impulso. Pode ser que você ache que esta é uma forma de criatividade muito nebulosa. Porém, se refletir durante algum tempo, talvez se dê conta, no final, de que nenhum ser humano, animal ou inseto, nem mesmo uma planta, empreende alguma atividade na dimensão material sem uma pressão interior da consciência, a qual é o impulso. Esse pode ser o de virar-se para o sol, correr, comer, trabalhar, dormir, fazer compras, ter um filho,
Sempre o impulso precede a atividade, inclusive a de piscar os olhos. E mais, não há nenhum impulso que inicie uma atividade que não esteja dirigida por algum propósito. As plantas giram as flores e as folhas para captar os raios do sol necessários ao seu crescimento. As pessoas correm para manter a forma, comem para satisfazer a fome, trabalham para ganhar a vida, dormem para escapar das tensões e recarregar suas energias. Vão às compras para se suprir de alimentos, tudo direcionado para a sobrevivência e o conforto pessoal. E tudo pelo impulso. Então, os impulsos são a realidade por trás e dentro da criação. Se toda a matéria voltasse à sua forma original de partículas elétricas, os impulsos universais ficariam intactos e no final dariam forma a outra criação. Os impulsos são para sempre. Entretanto, as partículas elétricas na matéria viva estão aqui hoje e amanhã terão desaparecido, mas a alma continua. Você pensa com os impulsos elétricos no cérebro. Você sente os impulsos magnéticos em seu sistema nervoso. Estes últimos centram e unificam os impulsos elétricos em um todo unificado. Sem a ligação magnética, em seu sistema você seria apenas movimento sem conhecimento. Agora é o momento de levá-lo de volta às minhas experiências no deserto descrito na carta 1, diz o Cristo. Você deve lembrar que, quando fui ao Rio Jordão para que João Batista me batizasse, eu era um rebelde, totalmente contrário aos ensinamentos dos judeus que afirmavam que Jeová castigava os homens por seus pecados. Intuitivamente, sentia que aquele era um conceito falso e cruel e o rejeitava. Depois que me foi mostrada a verdade sobre a criação, não podia compreender por que a consciência perfeita não criava seres perfeitos, feitos à imagem de seu Criador, amor inteligente. Perguntei ao Criador, a consciência universal, por que a humanidade suportava tanto sofrimento e maldade. Então me foi mostrado com toda a clareza que todos os problemas que os humanos experimentavam surgiam do ponto central do eu, que a ciência agora chama de ego. Esse manifesta a si mesmo na personalidade, como uma necessidade impulsionante para defender-se da crítica ou do ataque físico-emocional, e uma necessidade impulsionante semelhante de afastar dos demais para chegar primeiro na corrida da vida. Também se manifesta na personalidade como uma necessidade impulsionante de adquirir tudo de melhor para si mesmo, apesar da oposição dos demais, e uma necessidade impulsionante semelhante a de agarrar-se às suas posses pessoais, sejam elas parentes, amigos, bens materiais ou conquistas, a despeito de toda a oposição. Também me foi dado compreender que sem estes dois impulsos do ser criativo, fundamentais, eternos e inalteráveis, não haveria nenhuma criação. Este é o segredo da criação, o segredo da existência e do ser individual. Ao trabalharem juntos, como equipe, no mundo visível, separadamente, porém inseparáveis, estes impulsos gêmeos foram os meios pelos quais a substância matéria em si foi criada desde a sublime consciência universal.
Um impulso de criatividade é o eu original da atividade. Este impulso de atividade é universal e procede de uma só fonte. Atividade é um movimento na consciência e consciência em movimento. Outro impulso criativo possui, em sentido figurado, duas faces olhando em direções opostas. Elas são ligação-rejeição. Ligação é trazer para o eu, rejeição, rejeitar, rejeição do eu, também conhecido como atração-repulsão, atrair para o eu ou repelir do eu na consciência. Estes são os únicos meios pelos quais a existência terrena é realizada. O universo inteiro é uma manifestação do poder criativo ativo nestes impulsos gêmeos do ser físico, criando matéria e forma individual. Este é um dos segredos fundamentais do universo. Eu vi que o núcleo da personalidade, ou ego, como agora é chamado, tinha sido criado como o guardião da personalidade e estava irresistivelmente gravado com o impulso magnético para assegurar a intimidade e sobrevivência, para proteger a condição do eu original individual. Isso foi conseguido usando as duas faces do segundo impulso do ser, ligação-rejeição, para assegurar a individualidade. A face da ligação arrasta, extrai, atrai, exige, puxa, compra, agarra, se prende às pessoas e às posses que busca. Esse impulso cria uma ilusão de segurança nas relações e nas posses. É o instrumento da consciência mãe que inspira a construção de famílias, comunidades e nações. Ele pode produzir beleza, alegria, harmonia e amor. Ele também pode destroçar vidas e destruir comunidades quando é dirigida pelo ego. A face da rejeição repele, joga para o lado, afasta, evita todas as coisas, pessoas, animais, posses que ela não queira. O impulso de rejeição cria a ilusão de intimidade e segurança. Esse é o impulso que promove as rupturas na família, nas relações, nas comunidades e nas nações. Ele é supostamente orientado para salvar vidas, assegurando proteção e intimidade, mas é uma força destrutiva quando o seu direcionador é o ego. Sem esses dois impulsos gêmeos do ser, todas as coisas permaneceriam sempre misturadas umas às outras na eternidade imutável do poder criativo universal em equilíbrio. Sem esses impulsos gêmeos, não haveria nenhuma interação entre dar e receber, e puxar e empurrar, necessários para a criação de milhões de experiências pessoais, a partir das quais avança e evoluciona a personalidade. Portanto, o problema da personalidade e da direção do ego, que é suportado por todas as coisas vivas e pela humanidade, é um fato irrevogável e inevitável da criação. Qualquer outra explicação é puro mito. Eu vi que o que os homens chamam pecado era o resultado direto da interação dos impulsos de ligação-rejeição da natureza humana. Os impulsos de ligação-rejeição constituem o disfarce emocional mental
utilizado por todas as entidades individuais criadas, incluindo as aves e os animais. Você vê esses impulsos funcionando em toda a natureza, inclusive na vida das plantas. Os impulsos de ligação, rejeição, dirigem o comportamento em direção à sobrevivência de todas as entidades na criação. Não houve nenhuma escapatória dos impulsos de ligação e rejeição. Esses impulsos gêmeos foram a fonte efêmera de todo o conforto mundano, prazer e felicidade, e também a fonte de toda enfermidade, miséria e privação no mundo. Eu encerro aqui então a leitura. No próximo vídeo, o nosso irmão vai estar lendo e concluindo esta carta 5, e posteriormente nós vamos estar fazendo a conclusão desta carta, nós vamos estar ponderando todos esses ensinamentos que o Cristo nos trouxe nesta carta 5, que é muito profundo, e nós precisamos meditar bastante nele para nós evoluirmos o suficiente para nós compreendermos esta verdade e realidade. Eu deixo aqui então esta leitura para a sua meditação. Nós nos encontramos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Que o Cristo ilumine todos vocês nesta leitura e meditação.